Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse papo foi transmitido ao vivo no canal youtube.com/papo de veterinária em 15 de maio de 2024. No papo de hoje, nossa convidada Camila Queiroz compartilha suas experiências na jornada na carreira internacional e na ampliação dos seus horizontes de vida e trabalho. Venha descobrir possibilidades de caminhos que a nossa profissão oferece e como podemos nos qualificar adequadamente para conquistar a tão sonhada vaga de trabalho no exterior. Vamos juntos? Então, seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu tenho também um Instagram, onde eu divulgo vagas, oportunidades e também informações para quem tem interesse de vir aqui para a América do Norte, seja Canadá, Estados Unidos, fazer mestrado, doutorado, pós-doc, então me sigam lá. Maravilha. Camila, eu queria começar te perguntando como é que é o seu trabalho, se você já teve essa experiência no Brasil, né, de trabalhar nessa área, e como é que é o seu trabalho hoje no Canadá? No Brasil, eu trabalhava como fiscal da Vigilância Sanitária. Então, se vocês lembram daquele seriado que tinha antigo na Globo, A Grande Família, né? Tinha o Linneu, que era veterinário, que ele era fiscal, então era bem aquilo que eu fazia. Eu fiscalizava empresas, que trabalhavam com produtos de origem animal, seja restaurante, supermercado, mercados de carne, de peixe, né? Eu sou de Fortaleza, então bem ali na praia, então tem muito mercado de peixe, de pescado. Então, eu trabalhava fiscalizando. E aqui eu trabalho como pesquisadora. Então, a agência canadense, que é a CFIA, ela é como se fosse a Anvisa no Brasil, então ela é federal. E o que eu acho de bem diferente aqui dela é porque ela também tem, ela engloba esses serviços de inspeção sanitária, que era o que eu fazia no Brasil, mas ela é uma agência que é muito baseada em pesquisa. Então, para decisões, para fazer legislações, ela baseia tudo isso em pesquisa. E aí, a minha função aqui é como pesquisadora, então, eu não faço inspeção, não trabalho com diagnóstico, mas eu faço apenas projetos de pesquisa, que é para alimentar o laboratório de diagnóstico. Então, o laboratório que eu estou aqui, ele faz diagnóstico, então, por exemplo, os fiscais vão em supermercados, em restaurantes e coletam amostras de alimentos. Essas amostras são avaliadas aqui. Especificamente, o meu laboratório é de parasito, então parasitas como Cyclospora, né, que é o Ciclospora, Trichinella, esses parasitas que são transmitidos por alimentos e também parasitas que são de relevância para a saúde animal, são todos diagnosticados aqui. E eu, no caso, faço pesquisa para alimentar. Então, eu desenvolvo um método de diagnóstico, faço pesquisas para poder ver como que está infestação no Canadá, ou faço parcerias também com outros países. Bacana. E aí acaba sendo um perfil de trabalho bem diferente, como você acabou de falar para a gente, né? Então, quando você entrou na graduação em medicina veterinária, eu já acompanho seu perfil no Instagram tem um tempo, e aí você posta bastante sobre como foi essa sua trajetória, que você chegou a pensar em não ficar na medicina veterinária, né? Então, quando você escolheu a veterinária como profissão, em que área você pensava que iria trabalhar? Bem, eu jamais imaginei que fosse cair na pesquisa, né? Eu entrei, como a grande maioria dos alunos de veterinária, achando que eu ia fazer clínica de pequenos, então eu dizia que eu ia ser dona de um hospital, que eu ia montar minha própria clínica, e cheguei a estagiar a faculdade inteira, então eu estagiava em uma clínica que não só fazia parte de atendimento, cirurgias de rotina, como estagiária, né, sob supervisão, mas também fazia um pouco de trabalho no laboratório de patologia clínica, então fazia exame de sangue, exame de fezes, urina, e eu gostava muito. Porém, eu percebi que não era uma rotina que me alegrava e que fazia brilhar meu olho. Então, eu gostava, era um estágio, era remunerado, mas não era algo que eu pensava que eu queria fazer para o resto da vida. E aí eu dei uma perdida ali no meio do curso, ali pelos quinto, sexto semestre, eu fiquei completamente perdida, não sabia o que fazer. Mas desde o início da faculdade eu já fazia estágio. Então, eu fazia estágio com o IC, né? Porque tinha bolsa.
E aí, ali pela metade do curso, eu descobri a saúde pública, o trabalho do veterinário na saúde pública. E ali, realmente, eu descobri minha paixão, descobri, a possibilidade de um veterinário poder atuar no conceito de saúde única, né? Que aqui é o que a gente chama de One Health. Como faz diferença a nossa atuação por causa do nosso background, né? O nosso conhecimento de zoonoses, de vigilância sanitária, de inspeção de alimentos. Então, eu descobri a área de saúde pública, fiquei fascinada e descobri que era isso daí que eu queria fazer. E daí continuei estagiando, eu trabalhava com parasita na pesquisa, né? Fazia pesquisa com leishmaniose e pesquisa com parasitas de ovinos. Então, eram essas duas áreas, né? Saúde animal e também saúde pública. E daí eu me graduei e estava tendo abertura desse concurso, abriram esse concurso da vigilância sanitária que não tinha desde os anos 80. Então já estava bem defasado, e a necessidade já era muito grande. Eles abriram vaga para 5 veterinários. E aí eu ali naquela coisa de escrever TCC, de fazer estágio supervisionado, decidi prestar o concurso. Então fui escrevendo TCC, estudando para o concurso e passei. Sendo que eu passei, e fui logo informada que não ia ser chamada de imediato, que ia demorar um pouco, talvez 2 anos, por causa do planejamento financeiro da prefeitura e tudo. Então eu fiquei aquele estágio, né, que você fica, eu acabei de me formar, o que é que eu faço agora? Estou desempregada. E como eu já tinha feito a faculdade inteira, a iniciação científica, e a pesquisa era algo que realmente me instigava, eu gostava do processo de pesquisa, eu decidi fazer um mestrado. E aí, por isso que eu mudei um pouquinho de área também, fui para a área da medicina, para poder ver o que é que tinha além ali do mundo da veterinária. Acaba sendo bem interessante quando a gente tem um pouco dessa flexibilidade, né? A gente permeia diferentes áreas ali, que a gente não fica, às vezes, tão sem recurso, né? Em um momento como esse. Você se formou, tá aprovado em um concurso, que é o que muita gente deseja, só que você não vai ser chamado tão cedo. E aí você precisa pensar numa forma ali de, né, ir se mantendo e continuar na ativa, né? Que ninguém faz 5 anos de faculdade, né? Passa o perrengue que a gente passa na veterinária para chegar na hora e ficar, né, sem fazer nada. Então, é bem bacana, assim, que você tenha essas diferentes experiências, porque isso também mostra para o aluno como é importante, né, ter a mente um pouco mais aberta e que, na realidade, é relativamente comum a gente ter essas situações em que a pessoa se sente muito perdida e questiona se a veterinária efetivamente vai conseguir trazer para ela o que ela deseja, né? Sim. Porque tem isso, né? As características das áreas diferentes, às vezes, é uma coisa que você acha bacana, que você acha super legal fazer, mas fala, tá, mas não a vida inteira. É uma outra coisa que caberia melhor para mim, né? Eu já vi muito caso de gente que às vezes entra na faculdade e pensa, eu quero trabalhar com pequenos ou com equinos, e segue aquilo ali, se aprofunda a faculdade inteira, se forma, consegue emprego, mas depois de um tempo se decepciona, ou cansa, ou quer mudar de área. E eu vejo as pessoas com muito receio disso. E o que é engraçado é que aqui fora não existe nenhum problema em você mudar de área. Nenhum problema mesmo. Por exemplo, o meu doutorado foi com um parasito de ovino, que era mais ou menos o que eu fazia na graduação, né? E aqui eu estou trabalhando com parasitos completamente diferentes, né? Aqui não existe nenhum problema em você mudar de área, desde a tua conversa, né? A tua história faça sentido. Isso é uma questão bacana, né, da gente trazer também, porque eu acho que tem um pouco daquela sensação, né, de que aqueles 5 anos da universidade você tem que aproveitar o máximo possível e absorver o máximo de conhecimento, como se o conhecimento não fosse uma construção que você vai continuar fazendo o resto da vida, né? A gente Sim, não vai aprender tudo que a gente precisa saber tecnicamente durante a graduação, muito pelo contrário. A gente vai ter uma pincelada em muitas áreas diferentes, vai abrir muitas caixinhas diferentes de conhecimento ali que a gente pode usar depois ou não, né? A depender sim. do quanto a gente pratique dentro das áreas. E aí, Camila, o que que aconteceu que você foi para o Canadá? Então, você estava já trabalhando Você chegou a ser efetivada na prefeitura, né? Você começou a trabalhar na prefeitura. E aí, o que que aconteceu que você foi para o Canadá? Então, a prefeitura foi o meu emprego dos sonhos, né? Eu era extremamente feliz. Foi assim, foram 4 anos de uma curva muito íngreme de aprendizado.
aprendi muito, eu era extremamente feliz. Mas o que aconteceu foi que ali para o terceiro ano, houve uma demanda na vigilância de se ter legislação para quem trabalha com sushi. Então, o Brasil não tinha nenhuma legislação específica para quem trabalha com sushi. Então, por exemplo, o pessoal que faz sushi, que ali, produtos que vão ser consumidos crus, né? Peixe e tal, não tinha nenhuma legislação. E já existia essa legislação, nos Estados Unidos, no Canadá, em vários outros países, desde os anos 60. E aí, na minha rotina como fiscal, eu comecei a sentir falta de ter legislação, porque eu ia fiscalizar os cantos, e em Fortaleza deu um boom de cantos de sushi nessa época. Eu ia fiscalizar, mas a legislação que tinha, ela não cobria todos os aspectos. Por exemplo, não cobria a questão do arroz, né, que leva ali o vinagre, temperatura, tempo, não cobria a questão do consumo dos alimentos crus. Então, eu comecei por mim mesma a estudar. Naquela época, eu estava fazendo especialização em vigilância sanitária, eu tinha que fazer um TCC. Comecei a estudar a legislação do mundo todo, artigos e tudo, e escrevi uma proposta de lei. E aí, acabou que essa proposta de lei foi submetida para o prefeito, foi aceita, então ela hoje está em vigor em Fortaleza. Ao mesmo tempo, o MAPA também lançou uma nova versão do RISPOA e incluiu alguma coisa sobre a questão do consumo de pescado cru, né? Mas aquele movimento que eu fiz de ler, de estudar, de escrever e publiquei, me acendeu uma chama mesmo de saudade da pesquisa, porque a vigilância sanitária no Brasil, apesar de ela ter, sim, a parte de pesquisa, ela não é tão forte como aqui. E eu me lembro que eu fiquei muito impactada um dia que eu estava nesse processo de escrever a legislação e mandei um e-mail para a Anvisa, tirando uma dúvida. E a Anvisa demorou uns 3 meses para me responder. Quando respondeu, foi com um link que eu já tinha visto, dizendo aqui tá, você pode encontrar a resposta. E eu também, nessa pesquisa, entrei no Facebook e vi o perfil daqui da CFIA, né, que é a agência daqui, e vou testar aqui, vou dar uma de maluca aqui, vou mandar. E mandei uma pergunta lá no Facebook mesmo. E no dia seguinte eles me responderam com toda a atenção do mundo. Então eu fiquei muito impactada de ver essa coisa da ciência, né, sendo realmente aplicada. E aquela chama ali, ela só aumentou. Então, eu comecei a sentir falta da pesquisa, ao mesmo tempo comecei a ver qual que seria, assim, o meu futuro estando na vigilância, apesar de eu amar. Eu sabia que em 10 anos eu estaria fazendo a mesma coisa, não tinha muito para onde eu crescer. Então, eu decidi pedir licença e vim fazer o doutorado aqui. E aí, como é que foi esse processo para você conseguir a vaga no doutorado? Porque geralmente existem algumas questões, né? Então, a primeira é a barreira da língua, né? Que aí é importante, você estando no Canadá, às vezes, além do inglês, o francês também, a depender da região. E também as pessoas têm muita dúvida com relação a ter que validar ou não diploma, se isso precisa ser feito antes de uma pós-graduação ou não, se é só se você for atuar profissionalmente no país. Enfim, sempre tem aquelas dúvidas que são bem recorrentes, assim. Então, como é que foi esse processo para você? Quais foram as etapas que você foi seguindo? Eu sempre falo muito no meu Instagram sobre esse processo e falo a minha experiência também, porque eu não recomendo que as pessoas façam o que eu fiz, porque o meu processo foi completamente aleatório, foi sem planejamento. Eu não tinha um inglês fluente, eu falava um inglês ali de viagem, né? Que consegue viajar, pedir uma comida e tudo, mas não era um inglês fluente. E eu não fazia a menor ideia de quais carreiras podiam haver para um veterinário no exterior. Mas basicamente o que eu fiz foi, aleatoriamente, um dia eu conversando com meu marido e ele falou: a gente ainda não tem filho, talvez seja uma oportunidade de a gente ir experimentar, ver o que que tem lá fora para a gente. E daí eu sabia, eu tinha uma conhecida que fazia pós-doc na Universidade de Calgary, e ela tinha me dito que estava gostando da cidade, da universidade, então, por esse motivo, eu entrei no site da Universidade de Calgary, vi lá vagas em aberto, e tinha esse professor, que foi o meu professor, que estava com uma vaga em aberto para trabalhar com parasito de ovino, que eu tinha afinidade por causa da experiência de ser na graduação. Mandei um e-mail, o inglês bem errado, hoje eu leio, eu morro de vergonha.
perguntando mais informações, falando que eu tinha interesse, e ele já respondeu quase que de imediato, marcando uma entrevista. Então, foi totalmente aleatório. Eu falo para as pessoas que eu contei muito com a sorte. Normalmente, os processos não são assim tão fluidos. Eu cheguei a fazer 2 entrevistas. Essa entrevista primeiro com o orientador foi bem pessoal, bem informal, né? Foi mais para ele me conhecer, ver, né, se batia ali a química. E depois ele me mandou uns artigos, mandou o projeto, para a gente conversar mais tecnicamente. Então, para essa segunda entrevista, eu precisei realmente ler, estudar, né? Ler os artigos dele e tudo. Então, realmente precisei me preparar melhor. Mas eu fiz essas 2 entrevistas, não foi preciso validar o diploma. A questão de validação de diploma, na veterinária, ela só é necessária se é para uma atuação clínica. Então, se a pessoa quer ser veterinário clínico aqui, ela precisa validar o diploma. Para alguns programas de residência, dependendo da área, pode ser que precise ela validar o diploma, mas para mestrado e doutorado acadêmico de pesquisa, não é necessário. E existem programas de residência na sua área de alimentos aí? Porque no Brasil a gente tem alguns programas de residência que não são de áreas clínicas, né? A gente tem residência em inspeção em algumas instituições, enfim, por aí existe essa modalidade também? No Canadá, eu não conheço nenhum. Eu acredito que os Estados Unidos têm mais programas. O Canadá, o que eu conheço mais são voltados para áreas clínicas, cirurgia, anestesia. Conheço programas de mestrado nessa área, mas lá para a área, para a região de Guelph, mas a residência em si eu não conheço nenhum. E aí você tem contato com pessoas, médicos veterinários que atuam a campo em vigilância, como você fazia no Brasil? Para traçar um paralelo, assim, porque, assim, são legislações particulares de cada país, né? Não tem como comparar abacaxis e melões, assim. Mas, de Sim, uma certa maneira, existe, né, um veio ali que vai ser comum, porque questões de higiene são meio que universais, assim. sim. Mas você acha que existe a possibilidade, por exemplo, de um médico veterinário que é formado no Brasil ir trabalhar nessa área, que não é, em tese, uma área clínica, né? Na área de alimentos no exterior? E aí, como é essa rotina de trabalho deles? Eu tenho poucos contatos, a maioria não estão mais atuando na área de inspeção em si, mas assim, o que eu sei é que é muito comum para brasileiros ou pessoas que se formaram no exterior, que gostam dessa área, virem para cá trabalhar como se fossem o técnico de inspeção que a gente tem no mapa. Então, ele está ali diretamente fazendo a inspeção da carcaça. A vaga de veterinário, né, o que realmente assina, dá aval, faz a inspeção final, realmente é só para quem tem o diploma válido aqui. O que eu já vi acontecer foi, por exemplo, brasileiros estando aqui, que tinham a formação de veterinária, tinham interesse nessa área, conseguirem emprego como técnico, e aí começa como técnico, e a agência em si, ela tem programas para financiar o processo de validação de diploma. Então, por exemplo, eu já vi situações em que a pessoa se deu tão bem ali que a agência ofereceu de financiar o processo de validação de diploma dela e ela acabou fazendo. Mas eu não conheço ninguém que nesse momento esteja trabalhando com essa área mais. Porque esse processo de validação de diploma, ele seria da mesma maneira que para as áreas clínicas, porque, por exemplo, já conversei com médicos veterinários que trabalham com pequenos animais, com grandes animais. Quem está no atendimento clínico, né, na linha de frente ali, precisa fazer uma prova que engloba tudo da medicina veterinária. Então, o cara está lá respondendo sobre periquito, rã, né? É uma prova bem abrangente, assim, com todo o conteúdo da graduação. Para quem vai trabalhar com alimentos, é a mesma forma de validação? Também cai a área clínica, por exemplo? Sim, infelizmente, o processo ele é para te dar uma licença geral de veterinário. Então, você tendo, você pode atuar na área que você quiser. Então, assim, é um processo bem longo, caro, mas eu sempre digo, não é impossível. Eu conheço muita gente que já fez o processo, concluiu e está trabalhando feliz da vida, porque ele engloba 2 provas teóricas e 1 ou 2 práticas, dependendo se você fizer o processo pelo Canadá ou pelos Estados Unidos. Você pode trabalhar nos 2 países, porque é Norte América. Mais uma coisa muito interessante que eu tenho visto o país fazer é tentar flexibilizar um pouco. Então, está aparecendo alguns programas
porque a demanda de veterinário aqui é tão alta que tem aparecido alguns programas piloto para poder trazer especialistas. Então, eu ouvi falar, né, ainda não é oficializado, que ia abrir um programa de residência para quem quer trabalhar com suíno. E aí, no caso, seria para pessoas que já têm experiência, né, não seria ali para o recém-formado. Então, ele viria fazer o programa de residência aqui, e aí, no final, ele ia receber uma licença restrita para trabalhar só com suíno. Também tem um projeto piloto para quem já está aqui, já tem acho que 5 anos pelo menos de experiência em clínica, que eles vão tentar facilitar um pouco esse processo, né? Pular algumas etapas. Então, o Canadá em si, ele está tentando atrair mais gente qualificada, principalmente se for especialista. Outra opção para quem é mais especializado são os programas de residência, porque dependendo da especialidade, você não precisa fazer a validação toda. Você faria um programa ali de internato para ganhar experiência em clínica, mais um programa de residência para poder se especializar, e depois você faria a prova que eles chamam de Board Certification, né, que seria a especialidade. E aí você faz a prova, passando na prova, você recebe uma licença para atuar naquela especialidade. Essas especialidades, elas tendem a ser extremamente bem remuneradas, justamente porque a demanda para veterinário é alta, você imagina para especialista, é mais alta ainda. Mas isso não significa que o processo é fácil, né? Realmente os programas são bem puxados, o pessoal trabalha muito, é muito esforço. Então, o fato de não ter que validar o diploma como um todo não significa que é fácil. Sim. E aí, Camila, tem algum mito, assim, ou algo que você imaginava, né, que seria uma perspectiva da sua vida no Canadá que você percebe que hoje é bem diferente daquele imaginário popular, assim? Ah, a vida no exterior, a pessoa está ganhando em dólares, e a vida é muito boa e muito tranquila, né? Aquelas questões, assim, que a gente sempre tende a romantizar um pouco essa questão da pessoa ir para o exterior e conseguir uma boa oportunidade. E às vezes a vida real é um pouco diferente disso. Então, tem algum Sim. mito, assim, que você percebe que as pessoas vêm com essa dúvida, né, comum? Na verdade, eu acredito que para mim foi o contrário, porque como eu vim para cá sem muito planejamento, sem entender muito onde eu estava, eu imaginei o pior. Então, eu já vim para cá e, meu Deus, eu não falo inglês. Eu me lembro, eu acho engraçada essa história, eu me lembro eu no aeroporto, me despedindo, né, ali, encontrei minha prima no aeroporto, minha irmã estava lá comigo, e eu, meu Deus, eu não sei falar pipeta de laboratório. Como que eu vou fazer experimento se eu não sei falar pipeta? Então, bateu um desespero. Quando eu cruzei o portão, eu caí aos prantos, assim, e fui chorando quase a viagem toda. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Então, eu vim esperando o pior. E eu acredito que o Canadá foi muito generoso comigo, porque eu cheguei aqui com uma proposta de bolsa que ia ser paga pelo meu orientador. Quando cheguei, acabei sendo contemplada com uma bolsa melhor ainda, que era do governo. Jamais esperei, por exemplo, que eu ia ter tanta oportunidade para viajar, para congresso, para curso, com tudo pago. Eu me lembro, o primeiro congresso que eu fui, eu pesquisando hotel e que tinha que caber no meu bolso e tal, e toda preocupada. E no final, quando eu já tinha pago tudo, meu orientador, me dá a tua conta que eu vou te reembolsar. E eu, hã? Mas como, assim, eu não fazia a menor ideia de que essas coisas aconteciam. Então, acho que o Canadá foi extremamente generoso comigo. E eu tive a oportunidade de fazer cursos em outros cantos do mundo que eu jamais teria a oportunidade de ir. Fui para a Austrália, fui para a Malásia, Estados Unidos. Eu jamais teria a oportunidade de ir se fosse por mim mesma. E tudo isso o Canadá me proporcionou. Então, acho que foi um pouquinho o contrário. Eu não vim com a expectativa alta e acabei me surpreendendo muito. E aí, em termos de desafios pessoais, assim, porque você vai para um lugar diferente, com outro idioma, são outros hábitos. O Canadá é conhecido por ter uma variedade muito grande de pessoas de origens muito diferentes, então, né, você também convive com culturas diversas, assim. Teve alguma dificuldade para você nesse sentido? Com certeza. Eu também falo muito no meu Instagram sobre a questão do inglês. Porque eu vejo muitas pessoas romantizando a ideia, eu vou e aprendo inglês lá, eu me viro. Mas, assim, eu passei muito perrengue por causa do inglês, que não era tão fluente, tão avançado. Situações do tipo, vou fechar um contrato de um aluguel de apartamento. E se eu tiver aqui assinando uma coisa, me endividando, alguma coisa, né, muito errada para mim, ou vou abrir uma conta no banco e não entendo os termos legais ali do banco, e o gerente ali me explicando tudo e eu não entendia
90% do que ele estava entendendo. Vou no médico, tô com uma dor. Qual o tipo de dor? Ah, não sei. Eu só sei pain, não sei os tipos de pain, né? E lá vou eu no Google pesquisar os tipos de pain para poder explicar para o médico. Então, esse tipo de situação, eu acho que a gente não imagina que vai passar, né? Quando a gente chega aqui. Outro desafio foi a questão dos sotaques e cultura, realmente, porque realmente tem gente de todo canto. Então, muitas vezes era muito difícil para mim entender algumas pessoas de alguns cantos do mundo por causa do sotaque. E eu também acho que o meu listening, né, tinha que melhorar muito ainda. Questão de cultura, né, o que que é aceitável, a questão do abraço, ou só apertar a mão. Eu tive um pouquinho de dificuldade para me adaptar a isso aí, que nem todo mundo eu posso chegar abraçando, dando beijo, como a gente faz no Brasil, né? E outra coisa do programa em si, que eu acho que eu subestimei, foi a questão da qualificação, que a gente tem no Brasil, né? Qualificação para o doutorado, mestrado, normalmente é uma apresentação que você faz, e aqui é realmente muito difícil, é um big deal, né? Uma grande coisa. Na verdade, os alunos aqui têm mais medo da qualificação em si do que a defesa final. Então, a minha qualificação foi uma arguição oral com todos os membros da minha banca, 3 horas de arguição, me deram 5 tópicos bem abrangentes para eu estudar só tudo, em um quadro branco para eu poder explicar as coisas que eles perguntavam. Então, foi realmente muito desafiador. Eu achei que não ia passar, ia ter que voltar. Aqui não são todas as instituições que têm os exames de qualificação. As públicas, eu acho que na sua maioria tem. Para quem não sabe, né, o exame de qualificação, no Brasil, geralmente você apresenta a sua dissertação ou a sua tese até os resultados. Então, quando você vai fazer a qualificação, você já tem que ter feito a parte experimental, e aí você apresenta até os resultados para a banca, que vai te dar uma orientação para quando você chegar na defesa, ali, teoricamente, está tudo mais suave, né? Você já está com tudo mais alinhado. Se tiver alguma questão importante ali que não foi vista, isso ser, né, de uma certa maneira ali consertado, se for possível. Então, o exame de qualificação aqui geralmente é assim. E algumas instituições fazem defesas de projeto, né? Que eu acho que às vezes é até mais interessante você passar por um crivo antes de fazer a parte experimental. E de repente você chega lá na qualificação, fala, então, aí chega né, um especialista de um outro lugar que tem uma outra visão, fala, essa sua metodologia não está legal, você já fez todas as suas coletas, toda a parte experimental, e né, não é legal isso aqui, aí você fica meio, né, complicado Aqui, o que ali. seria a qualificação do Brasil, você tem pelo menos uma vez no ano, quando você está em mestrado ou doutorado. Então, você já conhece a sua banca, ou parcialmente, desde o início. Você já vai ali, olha, isso aqui é o projeto, e já tem o feedback da banca, sugestões, vai mostrando os resultados a cada passo, né? Às vezes, a cada 6 meses você tem reunião, vai mostrando os resultados preliminares, e a qualificação em si é essa arguição oral que eu pensei que fosse ser uma coisa mais fácil, mas assim, foi muito difícil para mim. Eu achei que fosse voltar. Na medicina, na época que eu fiz a prova, a taxa de reprovação era 50%, então metade das pessoas reprovavam. Na veterinária, eu acredito que era menor a reprovação, acho que talvez uns 20%. Mas eu cheguei a ver colegas reprovando, e quando você reprova, você pode tentar mais uma vez. Se você reprovar de novo, você tem, ou você volta para o mestrado, né, do doutorado para o mestrado, ou você desiste do programa. Então, realmente é muita pressão, porque eles querem realmente que o aluno que está ali naquele programa saiba tudo da área do seu projeto, né? Sim, é realmente bem desafiador, né? Camila, o que você percebe, assim, que você deve receber bastante dúvida, né, de pessoas que têm esse interesse em ir para o exterior. Eu vejo que você divulga muitas oportunidades de vaga que aparecem, só que as pessoas, às vezes, ou querem ir no louco, né, tipo, quero ir, vou lá, pá, vou tentar. Mas para muitas vagas, principalmente para os internatos, para as residências, tem carta de recomendação, tem uma série de procedimentos ali que precisam ser feitos, e às vezes as pessoas não estão muito informadas sobre isso. Você acredita que para quem tem interesse, né, em atuar no exterior, de repente se desenvolver, se mudar, em definitivo ou não, ou ter uma experiência de carreira, para quem tem a possibilidade financeira também, né? Porque isso é uma questão. Seria interessante a pessoa, por exemplo, fazer um estágio, uma visita, algo assim, antes de se submeter a um desses processos seletivos?
Eu acho que é extremamente interessante se a pessoa tem condições. Já vi muitos casos, por exemplo, de alunos que vieram fazer o estágio supervisionado aqui e acabaram recebendo convite para ficar para o mestrado. Nem passaram por processo seletivo, já ficaram. Mas não é algo que é mandatório, né? Sempre existem as coisas que melhoram as suas chances. Então, por exemplo, para um programa de residência, é bem recomendado que a pessoa venha fazer um estágio, talvez tente fazer um internato aqui, que é um programa mais intensivo, né, de 1 ano ou 2, em que a pessoa está ali na prática clínica mesmo. É recomendado. Por quê? Porque não só você tem a oportunidade de conhecer gente, as pessoas lhe conhecerem, verem seu trabalho, né? Então, aumenta a, a, melhora a forma que as pessoas lhe veem, né? Como também você tem um gostinho de se é isso mesmo que você quer, porque, como a gente já comentou, né? Tem muita gente que fantasia, eu vou para o exterior, que lá é que é bom, e chega aqui às vezes se decepciona. Então, se a pessoa tem condição, eu super recomendo, mas também gosto de falar que isso não é empecilho. Tem gente que não tem condição. Eu, por exemplo, não teria condição de ter vindo para cá, arcando, né, com os custos. Realmente, eu precisaria ter um doutorado com bolsa para poder vir. E aí, outra coisa que eu acho que é interessante, aqui no Brasil isso não é tão frequente assim, que a forma, né, que se configura a pós-graduação é um pouco diferente entre os lugares. Então, aí geralmente o pesquisador tem um projeto grande que já contempla alguns bolsistas. Aqui os projetos universais geralmente têm esse caráter, né, de você aprovar um projeto junto com uma bolsa e depois você tem que achar o bolsista. No Sim. Brasil, a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, né, na maioria dos processos, você faz um pedido de bolsa de doutorado ou de mestrado a partir de um projeto que você desenvolveu, né, ou elaborou ali junto com o seu orientador. Então, existe essa diferença, né? Aí, muitas vezes, o cara já tem o projeto, já tem a ideia do que vai ser feito, ele precisa de alguém que execute, né? Alguém qualificado que execute, que contribua, obviamente, né? Mas aqui não, aqui muitas vezes o próprio pós-graduando tem que pensar no projeto, o que ele quer fazer, dentro da linha de pesquisa do orientador, então é um pouco diferente isso aí, né? Sim. Aqui existem muitas fontes de bolsas, né? Existem muitas fontes de fomento. Então, dependendo, às vezes, da universidade ou do departamento, já existe o dinheiro interno garantido. Então, se você foi admitido para um mestrado ou doutorado, você vai ter bolsa. Existem departamentos que não têm isso, que realmente o aluno tem que conversar com o orientador e aplicar para bolsas. Tem orientadores que já têm dinheiro dele, né? Que ele aplicou para o que a gente chama de grants. Então, quando o orientador aplica para o grant, ele já fala, eu quero ter 2 alunos de mestrado ou um pós-doc. E aí ele já consegue, ele conseguindo aquilo ali, ele já consegue garantir a bolsa para aqueles alunos. Existem também muitas outras iniciativas que têm bolsas. Então, tem o próprio governo, né? O governo canadense tem muitas bolsas. Algumas bolsas são só para quem é canadense ou só para quem já mora aqui, outras são abertas para alunos internacionais. Tem bolsas que são nível de pós-doc, nível graduação, nível pós-graduação, então tem diferentes níveis. Tem programas, por exemplo, o MyTex Global Link é um programa de intercâmbio para quem está na graduação, que você vem para cá por 12 semanas no verão, trabalhar em algum projeto normalmente de pesquisa, com tudo pago. Tem a ILEP também, que é para América, né? Para países na América, mas ainda está um pouquinho limitado. Então, assim, tem muitas oportunidades do governo. Também tem a própria indústria. Então, às vezes, indústrias como a Bayer, a Elanco, elas têm interesse porque elas também têm pesquisa. Então, elas têm interesse em desenvolver alguma pesquisa em parceria com uma universidade. Então, elas dizem, tá aqui, esse dinheiro é para pagar um aluno de doutorado para desenvolver esse projeto. E aqui também é muito interessante que tem a própria iniciativa privada. Então, às vezes, tem uma família, por exemplo, que é muito rica, isso é muito comum, e daí eles decidem, olha, não sei, nós temos um caso de Alzheimer na família e nós queremos financiar pesquisas nessa área. Então, tá aqui esse dinheiro é para pagar um doutorando. Então, existem muitas fontes de fomento possíveis, né? Normalmente, o aluno que vem para cá, ele conversa com o orientador e aí o orientador já meio que garante aquela bolsa ali. Mas chegando aqui, ele pode aplicar para outras bolsas, que foi o que aconteceu comigo. Eu vim com a bolsa do meu orientador, mas cheguei aqui e consegui uma do governo de alerta. E aí, você tinha necessidade de pagar tuition?
porque tem alguns programas que têm uma taxa, né, que você precisa pagar. Quando eu conversei com a Luísa, que está aí no Canadá até hoje também, ela falou que ficava meio que, assim, não ficava empatado, ela conseguia viver com o que sobrava dessa diferença entre a tuition e a bolsa, mas é meio apertado, assim, né? Então, esse cálculo, para quem depende disso, precisa ser feito também, né? Sim. Existe, eu tive que pagar a tuition, as tuitions, né, elas são as mensalidades da universidade, e o que que é o principal problema? É porque para o aluno internacional, essas tuitions normalmente são o dobro do aluno doméstico, né, do canadense. Então, às vezes, pode ser até o triplo, né? Por exemplo, um aluno doméstico pagaria US$ 3.000 por ano para poder fazer o doutorado dele, e o aluno internacional 12 mil, né? Então, pode ter uma diferença grande dessa. O que pode acontecer também é a pessoa receber uma bolsa que é no formato de tuition waiver, que basicamente ela recebe o direito de não pagar aquela tuition, ou um desconto na tuition. O que aconteceu comigo foi que, além da bolsa que eu recebi, eu também recebi, fui contemplada, né, com o retorno da diferença entre a minha tuition e a do aluno canadense. Então, eu paguei o doutorado inteiro como se eu fosse canadense, né? Na época que eu apliquei, o departamento da veterinária estava com esse dinheiro sobrando, e eles decidiram devolver essa taxa, que a gente chama de taxa diferencial, né, differential fee, para todos os alunos da pós-graduação. Então, eu fiquei pagando como se fosse aluno doméstico junto com os outros alunos da mesma época que eu. Então, existem diferentes modalidades. No meu caso, como eu consegui uma bolsa externa, e eu sempre recomendo, né, que as pessoas tentem também conseguir bolsas externas, ela tinha um valor maior. Então, mesmo se eu tivesse que pagar a tuition toda, eu ia ter uma folga razoável que eu conseguiria, né, viver e me pagar as taxas tranquilamente. Não vou dizer que foi sorte, que quando a gente diz que é sorte, a gente está desmerecendo o trabalho que as pessoas têm. Mas que bom que deu certo, né? De você pegar esse programa e ter uma redução do valor da tuition, porque isso às vezes realmente é um fator ali que, né, dificulta um pouco a vida na prática. A gente tem Mas uma também, pergunta. uma coisa que eu lembrei aqui de falar o governo federal está revisando os valores de bolsas, né, que ele oferece enquanto governo, e vai aumentar drasticamente. Então, a gente vai ter pós-doc ganhando o dobro do que ganha hoje. Então, assim, boas notícias, né, porque o país quer realmente atrair pessoas qualificadas. Você tem como falar para a gente uma média de valor dessas bolsas, assim, só para a gente ter uma noção? Eu só não quero errar, mas se eu não me engano, atualmente o que o governo federal paga para um mestrando é cerca de 20 mil. E eles estão querendo aumentar para 24, ou 27, não tenho certeza. Para o doutorado, eu acho que atualmente está em torno de 24 mil, e eles querem aumentar para 40, então é um aumento considerável. E o pós-doc do nível federal, né? Se eu não me engano, ele recebe entre 40 e 50, e eles querem aumentar para 70 mil por ano. Então, são Os aumentos valores todos por consideráveis. ano, né? Sim, É porque é uma diferença grande. A gente também, a gente não pensa em ano, né? A gente não pensa o não. salário no ano, a gente pensa no mês, né? Então, É. Aqui ou é ano ou é hora. a gente tem uma pergunta aqui do chat. A Ana Vitória Silva perguntou se você acredita que hoje, recém-formado, para um recém-formado, é interessante aplicar para uma residência no Brasil e depois tentar um mestrado no Canadá, tendo em vista a questão do currículo acadêmico. Você acha que seria mais interessante tentar primeiro uma pós-graduação no Brasil para depois ir para o exterior ou vai direto para o exterior? Se a ideia dela é fazer mestrado, eu acredito que ela pode vir direto, assim, não precisaria da residência, a não ser que a residência é o sonho dela. Mas se for o sonho dela, ela também pode tentar uma residência direto aqui, né? Porque depende muito da área de especialidade e se ela vai para o mestrado, se ela gosta de pesquisa, dessa área de pesquisa, ou se ela realmente quer ir mais para a área clínica. Então tem que analisar direitinho os caminhos, ver, por exemplo, quem são os professores que trabalham com as áreas que ela gosta, nas diferentes universidades, né? Aqui no Canadá só tem 5 universidades que têm um curso de veterinária no país todo, então é fácil de encontrar essa informação. Estados Unidos tem uns 20 e pouco, acho que 28.
Então, é um pouquinho mais, mas também é fácil de pesquisar, né? Pesquisar quem são os orientadores que trabalham com a área que ela quer, quais são os programas, por exemplo, de residência que ela poderia se encaixar, quais desses programas precisaria validar o diploma ou ela poderia vir direto, né? Então, tem que realmente fazer esse primeiro trabalho, assim, que é o que dá mais trabalho mesmo, mas eu recomendo fortemente fazer, justamente para evitar situações como essa que você mencionou, da pessoa ganhando uma bolsa e gasta a bolsa quase toda pagando tuition. Eu acho que para as áreas clínicas, né, isso é um pouco mais variável, porque às vezes a competição por vagas ela é bem mais acirrada. Sim, Quando a pessoa pensa direto na pesquisa, muitas vezes tem essa situação que você falou, a pessoa chega, tem vaga sobrando e sim, pesquisador faltando, né? sim. Então vai Para a área depender de muito. residências, na verdade, existe um site, né, que é um programa, é como se fosse o Tinder da veterinária, né, que chama VRMP, né, você escreve VIRMP. Nesse site, o que você faz é você faz seu perfil, paga uma taxa para abrir o perfil, mas lá você vai colocar seu currículo, vai colocar uma carta de interesse e vai dizer quais são as áreas de interesse, né? Escolhe algumas instituições que você tem realmente interesse de fazer e eles vão fazer o match. Então, as instituições vão olhar quem são os candidatos e vão escolher quem que vai fazer a entrevista, quem que vai participar do processo. Então, para quem quer ir mais para essa área clínica, recomendo dar uma olhada nesse site. Nem todas as residências são cobertas por esse site, mas a grande maioria. Residências na área de parasito, patologia, não estão nesse site em geral. Realmente são com as universidades diretamente, mas tem muitos outros programas nesse site. E aí você falou que aí vocês têm 5 universidades que têm medicina veterinária. Essas universidades têm perfis mais específicos, assim, por exemplo, parasito geralmente é mais forte em Calgary. Aí, se a pessoa quer medicina interna de equinos, aí vai para Guelph. Tem um pouco dessa distribuição? Tem um pouco, mas eu não acredito que seja ligado à instituição, mas aos pesquisadores. Então, por exemplo, tem pessoas que são referência na área da parasito, pessoas que eu leio os artigos que estão em Guelph, pessoas que estão em Calgary, pessoas que estão aqui em Saskatoon. Então, é mais ligada ao pesquisador do que necessariamente à instituição. Existem também instituições que são um pouco mais fortes por causa da estrutura. Então, por exemplo, aqui em Saskatoon é muito forte a área de clínica, a área de bovino e de equino, porque eles têm um hospital muito bem estabelecido já há muitos anos, eles têm programas de residência, de internato. Calgary, a instituição é mais recente, então ela não tem, por exemplo, um hospital veterinário. Então, ela não consegue oferecer programas de residência ainda. O que acontece com os alunos lá é que eles têm parceiros, que são excelentes parceiros, e aí os alunos, naquela época de estágio supervisionado, vão para diferentes clínicas parceiras, não tem um hospital veterinário. Então, assim, cada universidade tem meio que a sua forma de trabalhar, e isso pode fazer com que uma seja um pouco mais forte do que a outra. Então, se, por exemplo, a pessoa quer a partir de pequenos animais ou de grandes, de equinos, eu recomendo o Saskatoon, por exemplo. Sim. E aí é interessante também a gente falar que existe uma mobilidade de pesquisadores aí, né? O que é um pouco diferente do Brasil também. Geralmente aqui a maioria, né, das pesquisas acaba sendo feita ainda nas universidades, né, em alguns institutos de pesquisa, como a Embrapa, por exemplo, mas geralmente a pessoa faz o concurso público, entra naquela vaga e fica lá até aposentar. Então, se você quer ir atrás daquele cara da área, é naquela instituição que você vai encontrá-lo, né? Aí não, né? Aí os pesquisadores, às vezes, eles vão de uma instituição para outra, tá trabalhando aqui um tempo, recebeu uma proposta melhor, vai para outra lá, do outro lado do país. Então, às vezes, não existe essa ligação, em definitivo entre o pesquisador e a instituição, né? Sim, e não só entre universidades, mas às vezes entre diferentes níveis de atuação. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa trabalha por 15 anos como professor ou pesquisador numa universidade e decide ir para a indústria, ou vice-versa. Isso é extremamente normal, não é mal visto, é comum. As pessoas mudam de área o tempo inteiro e tá tudo bem. Se entende que é carreira e que cada um tem a liberdade de escolher, né, em que área quer trabalhar. Por exemplo, também é comum existir muita colaboração. Então, por exemplo, eu trabalho
na agência de inspeção. E o meu prédio, ele é dentro do campus da universidade, né? É só eu atravessar a rua que eu estou na faculdade de veterinária. E com isso, eu consigo colaborar bastante. Eu sou professora adjunta lá, então eu vou lá, dou aula, volto para cá, eu oriento aluno que é aluno da universidade, mas que ele é meu aluno. Então, existe essa colaboração muito forte entre instituições. E para além de instituições de pesquisa e do governo, você acha que é viável um médico veterinário brasileiro que consiga se estabelecer aí e trabalhar também na iniciativa privada? Na indústria, por Sim, exemplo? sim, é bem comum. Inclusive, eu conheço mais gente, talvez, que veio para empregos direto do Brasil para cá por causa da indústria. O pessoal da inspeção de alimentos, o pessoal da área de regulatório, de farmacocinética, de pesquisa na indústria. Eu conheço muita gente, muito brasileiro, que veio direto do Brasil para cá ou para os Estados Unidos para trabalhar com isso. E aí tem algum limite de idade, geralmente? Porque você se mudou para aí, você agora é cidadã canadense ou não? Sou residente permanente. Tá. E aí o Canadá ele tem um programa de captação de trabalhadores no mundo inteiro, né? Porque a população é muito baixa, né? São poucas pessoas. Mas existia uma questão de idade relacionada a isso também, né? Ou não? Na verdade, para processos seletivos, a idade, ela não pode ser levada em consideração. Ninguém pode nem perguntar a sua idade, por exemplo, é proibido, para que se garanta um processo seletivo justo. Então, você não pode ser contratada ou deixar de ser contratada porque você tem uma idade tal e tem tempo de trabalho. Então, eu já vi, por exemplo, pesquisadores que são muito bons, que já estão com seus 60 e poucos, já perto de se aposentar, e são contratados por outra universidade porque querem se aposentar ali. Então, isso não é empecilho. A única coisa que às vezes pode ter empecilho é a questão do pós-doc. Então, tem gente que termina o doutorado há 10 anos e aí, 10 anos depois, quer fazer um pós-doc. E tem muitos programas aqui que eles limitam não a idade, mas eles pedem que a pessoa tenha concluído o doutorado nos últimos 5 anos. Porém, isso também é flexível. Então, por exemplo, se você terminou há 5 anos e teve que ficar em casa cuidando do seu filho, ou de alguém que adoeceu, ou teve licença maternidade, ou, não sei, por causa da pandemia você não conseguiu financiamento de pós-doc. Eu vi isso acontecer com pesquisadores brasileiros, por exemplo, que conseguiram ser aprovados num pós-doc no Brasil, mas não tinha dinheiro, então não tinha financiamento para o pós-doc, e daí acabou passando os 5 anos, mas ele conseguiu um pós-doc aqui. Então, existe mais limitação de tempo do que necessariamente de idade. Sim. E aí, Camila, você tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que têm esse interesse na carreira internacional, que às vezes acham que pode ser algo improvável de acontecer, ou que precisa ter uma sorte descomunal, algo, um alimento de astros, uma coisa assim, né? Que nem todo mundo está suscetível. Porque a gente sabe que muitas vezes, eu brinco com isso, mas muitas vezes assim. O que a pessoa vai ter de perspectiva do que é possível para ela vai depender do que ela vivenciou, do que ela teve contato. Então, para Sim. alguém que não conhece ninguém que foi para o exterior, né? Não tem ninguém próximo, às vezes a pessoa tem uma dificuldade financeira, a pessoa já corta aquilo da lista como se fosse algo impossível, né? Sim. Então, você tem alguma mensagem de ânimo para as pessoas sobre isso? Eu gosto de falar que se você, em 2000 e... Quando foi que eu me formei? 2010. Me formei em 2010. Se você perguntasse para a Camila de 2010, o que que você acha de ir para o exterior, fazer uma carreira lá? Eu ia rir. Porque para mim era uma coisa que era impossível. Eu não tinha dinheiro para fazer intercâmbio, nunca consegui nem fazer intercâmbio. Eu não conhecia ninguém, eu mal falava inglês. Então, para mim, era uma coisa completamente impossível. Às vezes eu via um ou outro colega que conseguia fazer um supervisionado ou intercâmbio, mas para mim era algo impossível. E eu costumo falar, assim, que mudar para o exterior, ter uma carreira no exterior, não é para todo mundo, mas é para todo mundo que quer. Então, mesmo que você tenha limitações como falta de dinheiro, falta do inglês, o que você vai precisar é de mais planejamento, né? De procurar mais oportunidades, contar um pouquinho mais com sorte, né? De aparecer oportunidades certas. Você vai ter que bater um pouquinho mais nas portas do que outras pessoas. Mas eu acredito que é possível para todo mundo. E assim, eu
para mim, eu sou a prova viva de que a educação pode mudar uma vida, né? Porque se não fosse todos os programas de iniciação científica, de mestrado que eu tive com bolsas brasileiras, do governo brasileiro, eu jamais estaria aqui, né? Eu consegui a minha vaga de doutorado por causa do IC que eu trabalhei, por causa do mestrado que eu fiz no Brasil, por causa de toda a minha história. Não foi simplesmente porque eu cheguei lá na hora certa, né? Quando estavam precisando de alguém. Realmente, tudo que eu construí durante a graduação, com a ajuda, né, de programas do governo, me fez conseguir, né, chegar lá. E isso foi se construindo. As oportunidades que eu tive aqui também, o pós-doc que eu consegui fazer aqui, tudo isso me trouxe até aqui, onde eu estou hoje, né? Então, assim, se você tem uma situação parecida com a minha, né? Acredita que não é para você, eu realmente estimulo você a acreditar. Entra lá no meu perfil, eu sempre estou dando dicas, sempre estou divulgando oportunidades com bolsa. Então, para quem realmente não tem condição de vir fazer um estágio, às vezes um mestrado com bolsa resolve o seu problema, né? Sim. Só uma última pergunta que eu estava pensando aqui. A gente geralmente traz isso nos outros papos e a gente acabou não comentando nada sobre. A gente falou muito sobre as questões técnicas, né? Mas o que você percebe de características pessoais, aquelas soft skills, né, que se fala muito no mercado, que são importantes para uma pessoa que queira atuar no exterior? Porque a gente sabe que tem todas as barreiras que a gente já comentou, cultural, por exemplo, o próprio comportamento da pessoa, às vezes pode ser uma questão, né? Então, o que você Sim. percebe com relação a isso? É, primeiro, eu acho que aqui é muito importante que você saiba vender seu peixe, né? E eu falo muito disso também. Porque a gente no Brasil, a gente se subestima. Então, por exemplo, eu já vi gente falando, eu não sei, eu trabalho numa loja de sapato, eu vendo sapato, eu trabalho num restaurante para poder pagar a faculdade e tudo. E as pessoas não imaginam, né, todos os soft skills que existem por trás de todas essas posições, né? Por exemplo, no meu currículo hoje, eu tenho uma experiência lá em que eu servia café. Existia um grupo de pesquisa que se reunia mensalmente e a minha função como voluntária nesse grupo de pesquisa era ir buscar o café e colocar na mesa lá para os alunos e professores. Ligava o PowerPoint, ligava o Zoom para quem estava, né, participando de longe. Essa era a minha função. E fica perfeito no meu currículo, porque lá eu mostro que eu tenho liderança, que eu tenho iniciativa, que eu trabalho em grupo, que eu facilitei, né, eventos científicos. Então, a gente precisa muito saber ressignificar a forma que a gente fala, né, da gente mesmo. Então, isso é uma skill também que precisa ser adquirida, mas comunicação, tanto escrito como falado, a questão de apresentar em público, e eu sempre conto que eu sou super tímida, né, fico super nervosa, mas adoro dar aula, adoro ir para congresso, mas falta morrer do coração 5 minutos antes ali. Então, isso é uma habilidade a ser treinada. A questão de liderança, né? Por exemplo, o pessoal que faz parte de CA, de grêmio, né, acadêmico, tudo isso conta como liderança, porque você está organizando coisas, o pessoal que faz parte de grupo de estudo, que organiza palestras, que organiza, distribui artigos para serem lidos, convida palestrantes, tudo isso é contado como liderança. Né? Então, comunicação, liderança, trabalho em grupo, tudo isso é muito bem visto aqui. E uma coisa assim que está no coração do canadense, que eles começam aqui a fazer desde pequenininho, o serviço voluntário. Então, isso é parte da cultura deles. Se você consegue colocar isso no seu currículo, seja dentro da universidade ou fora, às vezes campanha de castração, por exemplo, em que você conversou com a população sobre raiva, sobre a importância da castração, né, vacinação e tudo, isso daí já conta também. Mas também, às vezes, serviço voluntário que você tem em ONGs, em igrejas, né, em outras instituições, isso tudo conta muito para o currículo também. Essa questão do trabalho voluntário não é tão cultural para a gente, mas é super importante mesmo, né? E, É, e a gente bate muito nessa tecla, né? Como professor, assim, para os alunos ampliarem o olhar para tudo o que as atividades podem agregar na vida deles, para além do técnico. Então, assim, sim, eu não estou afim de participar de um evento acadêmico, não quero participar da organização, porque vai ter um monte de reunião chata, não quero estar lá. Mas sempre tem esses ganhos paralelos, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade de identificar. Então, é super importante isso para você ir ampliando, porque a faculdade não serve só
para você ter esse incremento no Sim, conhecimento técnico, né? sim. Você precisa É se porque, na desenvolver verdade, humanisticamente também, né? é porque aqui, na verdade, aqui se tem um entendimento que o conhecimento técnico, apesar dele ser muito valioso, você adquire fazendo cursos, você pode se inscrever num curso online e pode aprender qualquer coisa, né? Quando eu comecei meu doutorado, por exemplo, eu não sabia nem 10%, eu acho, do que eu precisava para o doutorado em si. E eu aprendi, deu certo. E hoje, esse conhecimento que eu adquiri, técnico, me ajudou também a conseguir um emprego daqui. Mas essa parte de soft skill, né, essas habilidades de liderança, de comunicação, de trabalho em grupo, isso não é adquirido através de cursos. Você pode fazer cursos até sobre isso, mas a habilidade mesmo você vai desenvolver ali na prática, né, tendo experiências, lidando com conflito, então resolução de conflitos. Tudo isso você aprende quando você está ali na prática. E isso aqui pode, na verdade, ser até levado mais em consideração do que o conhecimento técnico. Então, se hoje eu tenho uma vaga que eu estou contratando aluno ou para um emprego, e eu tenho dois candidatos, um com muito conhecimento técnico, mas que aparenta ter bem menos habilidade interpessoal, e outro que tem muita habilidade interpessoal e tem o técnico suficiente, é provável que o segundo seja contratado em detrimento do primeiro. Sim. A Ana Vitória comentou aqui que ela quer muito ficar na pesquisa. O TCC dela é com epidemiologia, mas ela se sente insegura em aplicar no exterior porque ela acha que não tem o currículo acadêmico. Mas agradece você por compartilhar essa experiência. Ah, que legal. Isso é muito comum, tá? Assim, muita gente pensa, a gente, assim, no Brasil, o perfil das pessoas que falam comigo são os dois extremos. Ou o primeiro, que acha que não tem nenhum perfil, que não tem currículo bom, e que, na verdade, quando você vai ver, tem, só precisa a pessoa saber como contar a história. Ou a pessoa que acha que tem muito mais do que tem. Então, às vezes, por exemplo, é uma vaga que pede 5 anos de experiência em clínica, em inglês fluente. Aí a pessoa está no quarto ano de graduação, ainda fazendo a faculdade, não fala inglês e acha que alguém do Canadá vai contratar ela ainda na faculdade, sem falar inglês, para trabalhar na clínica só, não sei por quê, entendeu? Então, assim, eu vejo muito esses dois perfis extremos. Mas a maioria é nesse perfil, né, de achar que não tem a capacitação, quando na verdade a gente tem sim, a gente é muito bom, o treinamento que a gente tem no Brasil é muito forte, e mesmo que você não tenha lá tanta experiência em pesquisa, se o nível que você está aplicando é mestrado, a exigência é muito menor do que para um doutorado, né? Para um doutorado você já precisaria ter publicação, já precisaria ter alguma experiência. Para um pós-doc é maior ainda, mas o mestrado é um nível iniciante. A maioria das pessoas que aplicam para mestrado aqui é recém-formada. Camila, vamos, infelizmente, encerrando, porque temos horário também, né? Você tem seus compromissos, mas queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, por trazer esse monte de informações, que eu acho que essa vivência é muito importante para compilar e facilitar esse diálogo, né? Que é um trabalho que você faz também no seu perfil, né? De forma bem frequente, inclusive você oferece, né? Mentorias e etc. para o pessoal que tem esse desejo de ir para fora, ter essa oportunidade do exterior. Então, a gente vai colocar também o seu perfil na descrição do vídeo, né, para quem quiser acessar. E aí eu gostaria, né, então, de deixar aqui o nosso agradecimento pela sua presença hoje. Queria deixar a palavra com você, se você quiser dizer mais alguma coisa. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, por acomodar seu horário. E obrigado também a todo mundo que está aqui mandando perguntas. Fiquem à vontade para me adicionar, para enviar pergunta lá no Instagram. Vai ser um prazer ajudar. Eu tenho o maior prazer mesmo quando eu vejo alguém que chegou, nossa, eu achava que isso era impossível e agora eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo meu mestrado. Obrigada por ter divulgado a vaga. Então, eu fico super, super feliz quando eu vejo isso acontecer. Então, contem comigo no que eu puder ajudar, vai ser um prazer. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!